Olá pessoal, eu sou a Renata Prado, sou consultora de moda e agregadora da Sarau Moda do Cerrado. Gente, eu sou a Aline Lima, designer de moda e acessórios e criadora da marca Remonta. Nós estamos juntas aqui sobre a direção da Manu Lima, Pipa Arte, no podcast Roupa Pra Quê? Um podcast que traz um fio condutor da conversa, qual é a roupa mais adequada para cada ocasião. Mas, como sabemos que a moda reflete o espírito do tempo de uma sociedade e essa está diretamente ligada à política, comportamento, essa conversa, ela vai muito mais além. E vocês sabem qual que é o nosso tema de hoje? Roupa para passear com cachorro. Sim, a nossa convidada de hoje é a Juliana Cardoso, ex-estilista, marqueteira, escorpiana com ascendente em Áries e lua em Sagitário e mãe da tapioca, que no caso é a Ariana, para quem tava se perguntando, tá? Bem-vinda, Ju, ao podcast. Obrigada pelo convite, eu amei esse tema, não tinha como recusar. A personalidade tapioca, muito amada e conhecida por todo mundo. Ela tem muita personalidade, essa bichinha. Não pude trazer porque meu carro estragou. E não é qualquer Uber que anda com cachorro, ainda mais ela que é bem agitada. A gente ficou muito sentida. Isso, nós estamos muito felizes por você estar aqui, viu, Juliana? Obrigada. Mas a gente estava na expectativa que a tapioca ia participar do podcast. Mas tem que marcar outra vez. Mas eu acho que, assim, a carreira da tapioca é muito promissora e ela ainda vai ter outras chances de participar de podcast. Eu não tô preocupada. Mas você sabe que eu sou uma mãe de dog recente, né? Então, agora eu pensei numa coisa que eu não tinha pensado ainda. Como é que é esse rolê do transporte de cachorro no transporte público, Uber? Eles transportam? Existe alguma coisa a respeito? Eu não sei falar. Geralmente, eles exigem que esteja dentro da caixinha, né? Dentro da caixinha. É. Até por questão de segurança com o bichinho, né? No caso de algum acidente. Sim, com certeza. No carro mesmo, eu uso com a coleira. É uma coleira que, na verdade, em vez de ir na mão, ela vai no fecho do cinto ali, né? É o cinto de segurança para cachorro. É o cinto de segurança para cachorro. Vocês sabiam que existe cinto de segurança para cachorro? Agora, para Uber e, né, táxi, é mais, eu acho, por questão dos pelos. Tipo assim, se a tapioca andar num carro, tem pelo para todos os lados. E ela é branquinha, então... Aparece no banco do carro preto. Sim, eles com certeza iam reclamar. Antes da gente entrar, assim, de cabeça nessa celebridade que é a tapioca, que a gente tem muitas coisas para perguntar dela, calma. Ju, fala um pouquinho pra gente sobre o que você faz e qual é a sua relação com roupa nesse contexto, primeiro. Eu trabalho de home office, como eu falei, eu sou marqueteira, eu faço tráfego pago para e-commerce de moda. E eu realmente me visto como se eu fosse sair. É claro, sim, não vou usar igual a bota que eu tô hoje, que tem um saltinho, mas eu até uso calçado em casa, porque a gente está em Goiás. E no tempo seco, o que acontece? Racha o pé. Racha o pé, gente. Goiana do pé rachado. Pra quem não conhece, essa expressão, ela é real. Eu que não sou daqui, me surpreendi quando eu cheguei aqui, porque é muito comum, é muito seco. E se você não se espertar, o seu pé racha de secura mesmo. Pois é, então eu uso calçado dentro de casa. E eu me arrumo... E tenho compartilhado isso na minha rede social, no Instagram. E o pessoal tem adorado e me questionado mesmo. Tipo assim, como assim você se arruma pra estar em casa? Assim, gente, mas se não for pra eu arrumar assim, em casa, pra mim, né? Eu tenho que me agradar. É verdade. Mesmo porque se arrumar na expectativa de agradar o outro é muita gente, né? É a receita da falha. Então, se conseguir arrumar pra gente mesmo, é um super passo, né? Sim. E lembrando que a questão do que é estar arrumado pra cada um varia demais, né? Nossa, com certeza. Mas as minhas roupas, elas, pra trabalhar dentro de casa, tem vários quesitos, assim. Então, eu uso sempre roupa confortável. Então, isso é o primordial. Tô arrumadinha, mas eu tô confortável. Não é algo desconfortável. Na hora da sua apresentação, eu fiquei curiosa com outra coisa. Porque ex-estilista? Que rolê foi esse também? Não, Você é formada em moda? Eu sou formada em moda. Eu fiz design de moda já tem uns 10 anos. Não entrega. Passa muito rápido, não né? entrega essas coisas. Passa muito rápido. Então, eu fui muito realizada dentro
dessa área, mas eu me vi meio esgotada. Foi durante a pandemia essa transição. Olha só. Então, eu via tanta gente que estava precisando do que eu sabia fazer para minha própria marca que eu tinha na época, que perdeu um pouco o sentido e eu quis mudar de ramo mesmo para ajudar mais os negócios. Qual era a sua marca? Chamava Filhas de Júpiter. Você lembra só. dessa marca? Não, na verdade eu não me lembro. Daqui de Goiânia. Já Sim. vou dar aquela pesquisada. Provavelmente você viu peças da Ju em vários lugares, porque foi um negócio muito bacana. A Ju saiu na Vogue, né? A Filha de Olha, Júpiter que espetáculo. na época. E eu sou fãzona. As peças que eu tenho até hoje, assim, guardadas. Agora são as no maior raridades, carinho. né? Aí na Exatamente. pandemia você esgotou. Eu realmente perdeu o sentido, assim, pra mim. Eu falei assim, gente, tem gente quebrando e naquela urgência de entrar pro mercado online. E eu sabia fazer as coisas. E o pessoal, tipo, desesperado. Não, você tem que fazer tráfego pago pra você vender no seu e-commerce e tal. E eu fui oferecendo meu serviço, até que eu vi que, tipo, acho que eu não Era quero mais. rentável, Exatamente, te trazia uma sim. maleabilidade de horários. E eu gosto também. Foi uma Sim. surpresa. Tipo, eu sempre achei que minha carreira seria só na parte criativa. Mas até que esse ano também me esgotou só esse trabalho de escritório. E aí eu tenho retomado alguns trabalhos com uma parte criativa que eu gosto muito. Que agora tá sendo criar esses conteúdos no meu Instagram mesmo. Qual que é o seu Instagram? Já fala pra gente, né? Pra quem tá ouvindo poder depois te Ju seguir. Cardoso, Jucarz. Ah, legal. Cardoso. Sim. Muita gente ressignificou na pandemia, né? E é Sim. muito legal, esse sinal que a gente pensa, tá vivo. Eu também fiz uma transição de carreira grande na pandemia. E eu acho que é justo, sabe? A gente... Sim. Essa carreira do sucesso, essa escalada do sucesso que criam pra gente... E que a gente mesmo se convence de que é a ideal, não necessariamente vai funcionar o tempo todo, porque as pessoas não mudam, mas as pessoas amadurecem, né? E quando a gente amadurece, as prioridades mudam de lugar. E às vezes o que fazia super sentido deixa de fazer. E quando você muda de carreira, não é que você ficou pra trás, né? Você tem uma bagagem que você criou com a Filha de Júpiter. Toda essa questão do tráfego pago que você fazia para a sua loja, você hoje cobra por essa expertise que foi adquirida para fazer em outras lojas. Então, assim, é caminhada, né? É bagagem, eu acho incrível. Foi incrível mesmo. Além disso que você falou, tem a questão dos animais, não tem? Que você também faz, do apoio? Eu ia falar agora que eu acho que uma coisa que aconteceu tanto para mim quanto para a Ju, e eu sei porque eu acompanho além da Ju, como amiga da página dela também, foi a chegada dos pets na pandemia. A tapioca chegou na pandemia. Eu ia falar, outra coisa que a pandemia me trouxe foi a tapioca. Conta pra gente como que foi, como que você virou mãe da tapioca, como que foi esse processo? Foi longo, foi uma caminhada, tem muita história. A tapioca... na verdade, eu já queria cachorrinhos há muito tempo. Mas Você queria ou criava? Queria. Já há muito tempo. Só que eu morava com meu pai e ele não queria. E pronto, né? Não tinha muito o que fazer. Quando a tapioca nasceu, ela nasceu numa obra onde meu pai estava trabalhando. E aí, meu pai sabe que eu gosto e me mandou vídeo dos nenenzinhos. E aí, lá, era um loteamento. E o pessoal abandonava um monte de cachorro lá. Então, já tava com uns 20 cachorros. E, tipo, quando ele me mandou vídeo da tapioca... agora eu tô meio perdida no tempo. Vocês sabem, pandemia, a gente ficou perdidinha no tempo. Um ano só que aconteceu tudo. Mas eu não lembro bem... Mas foi lá por maio que ele me mandou esse vídeo. Ele já tinha me mandado um vídeo de janeiro. E aí, eu fui e falei com meu namorado, porque meu namorado já tem uma cachorrinha adotada e ele já estava mais inserido nesse meio dos protetores de animais, assim, conhecia algumas ONGs. E aí, nisso, ele falou, não, gente, vai ter que tomar uma atitude, porque já tem 20, em poucos meses teve uma ninhada, daqui a pouco vai ter outra ninhada. E assim vai, né? Aí a gente marcou de ir lá, só pra ver mesmo da situação.
E conheci todos os cachorrinhos, eu já vi a Tapioca. Aí falei, eu quero aquela lá. Gente, pra quem não conhece a Tapioca ainda, ela é branquinha. E eu tô tendo a memória aqui de ver os vídeos e as fotos, que era a Tapioca vermelha, do terrão vermelho. Aqui Sim, do eu Goiás. nem sabia que ela era branca. Eu achava que ela era begezinha. Foi isso mesmo. Sim, que era só a terra. E aí eu fui lá e falei pro Rômulo, só que meu pai nunca nem titubeou, era, pai, vamos arrumar um cachorro? Não, e pronto. Aí eu fui e falei pra ele, e nisso chegou uma menina. Lá era um lugar aberto, né, perto, do lado da rodovia, passava um monte de carro. Aí tinha uma menina indo lá que ela queria levar a Tapioca. E aí, Tan, tan, tan. Me dá esse cachorro porque ele é meu! mas eu tava assim, gente, mas eu acho que eu não vou pegar ela. Eu, por mim, eu deixaria, mas o Rômulo correu lá e inventou uma história pra menina. Que não podia desmamar ainda, tinha que esperar mais uma semana. Que, na verdade, sim, é isso. Ela tinha 50 dias quando eu peguei ela. Mas, dada a situação, era melhor realmente retirar. E aí... Mas aí ele convenceu a menina. Ela falou, não, depois eu volto. Ela morava perto. E você ficou com a Tapioca para sempre. Não, ainda não. Aí eu cheguei lá em casa. Aí eu falei, nossa, pai, cachorro, olha que coisa mais fofa. Ele, não, você não quer aqueles peludinhos, aqueles pequenininhos? Aí eu, não, pai, tá doido comprar? E aí ele foi e falou, não, então tá. Isso já era à noite, assim, domingo à noite. Gente, foi a noite mais longa da minha vida. Tinha que esperar pra de manhã eu pegar ela. E eu nem sabia o medo dela não estar lá no outro dia de manhã. Aí eu contei pro Rômulo, ele até chorou. Tem uma foto dele, ele não acreditava. Ele gosta muito de cachorro. O Rômulo é meu namorado, tá, gente? Pra quem não entendeu. O Rômulo tá escutando a gente. Aí, no outro dia, eu fui lá com o carro, peguei o carro do Rômulo emprestado e catei a Tapioca. Coloquei no braço e fui embora. Assim, depois eu volto pra ver vocês. Mas ela eu já catei e já levei pra casa. É muito amor à primeira vista, tem vezes, né? E não tem Sim. como fugir. Eu falo porque eu já vi, assim, minha irmã, amigos, muitas pessoas que acabaram adotando sem ainda ter se organizado necessariamente para isso, com todos os detalhes, porque tem hora que você derrete. Nossa, mas foi muito isso que aconteceu. Não tinha nada preparado. E a última vez que eu tinha chegado um filhotinho pra mim, tinha uns 20 anos já. Tinha experiência da criança com o cachorrinho, né? Não do adulto com o cachorro. E aí, eu não sabia nada o que podia fazer. Não sabia se podia dar banho. Aí eu já falei com uma veterinária, que ela tava cheia de pulga, cheia de coisa. Né? Peguei ela da rua. Aí fui na Pets, comprei o mínimo. E depois ainda fiquei arrasada, com o coração partido, porque ela não parava de chorar. Ela só parava de chorar no meu colo nesse tempo. Que a veterinária demorou uns 3 dias pra ir lá. Aí quando ela chegou, ela me falou que era frio. Porque o filhotinho, eles ficam tudo junto, né? Que eles sentem muito frio. E aí ela sentia frio. Eu fiquei... Já me sentindo a pior mãe de pet do mundo. Escuta, já que você tá contando dessa coisa que então o cachorrinho, como foi um cachorrinho de resgate, ele tinha pulgas, tinha outros parasitas. Explica pra gente que aí você, nesse processo todo que a Tapioca chegou, você também dá apoio pra alguns abrigos de animais, não é isso? Sim, a gente pediu ajuda porque é uma amiga minha, a Letícia, que é do abrigo Lar Amicão. O Instagram deles é lar.amicão, sem o tio. E eu mandei pra ela as fotos, expliquei a situação, porque eu morava em apartamento e o Rômulo tem uma cadelinha idosa, então não podia levar todos os cachorros pra lá, que podia passar doença pra ela, né? Uhum. E eles eram tipo 20 cachorros, exatamente, quase. Não era. Mas...
foi algo que a gente se comprometeu muito com o abrigo, porque a gente sabe que todos já estão sempre lotados, então o pessoal tá sempre desesperado. Tipo assim, acha um cachorrinho, já a primeira coisa procura as ONGs, mas a gente sempre procurou, deixar realmente temporário, divulgar, arcar com os custos desses cachorrinhos enquanto eles estão no abrigo. Isso é uma responsabilidade. Se você resgatou, você tem que ter responsabilidade, não jogar. Só colocar lá, né? Só jogar no Foi a partir abrigo. desse momento que você começou com esse seu trabalho, entre aspas. Eu acho que, não sei se eu vou chamar de trabalho por causa do labor, mas eu digo assim, essa coisa de apoio aos abrigos foi a partir da tapioca. Foi na pandemia. Foi mais intenso. Como é que você seleciona esses abrigos para dar apoio? Você tem alguma história para contar pra gente? Como que você chegou nesse Lar Amicão? Como que foi esse processo? Eu também ia perguntar isso. Essa questão de resgate e apoio... Com o abrigo a gente nunca tinha tido contato, porque o Rômulo já sempre vira e mexe, ele ajuda um cachorrinho aí, aparece um. Mas a gente sempre evitou de levar, né? Mas com o caso da tapioca, a gente deu muita sorte e muito azar. A gente deu muita sorte com o Lar Amicão, e eles podiam só abrigar a mãezinha da tapioca e os filhotes. E lá, como falei, tinha 20 cachorros, tinha muito mais. Então a gente correu com eles, porque era o mais urgente, e até lá mesmo a gente viu que uma estava muito doente e a gente levou mais uma ainda para lá. Aí a gente levou essa primeira turma lá para o Lar Amicão. E a gente conheceu mais de perto lá, porque eu, apesar de ser uma amiga minha, nunca tinha ido lá mesmo, conhecido. E lá eles fazem um trabalho incrível, o lugar tá sempre limpo, os cachorrinhos sempre bem tratados. Tem até cachorro gordinho lá, vocês verem que eles comem bem. Mas é um trabalho muito difícil, né? Tem cachorrinhos que ficam anos lá. E aí, nessa igual eu falei, de não deixar só eles jogados lá, eu fiz tráfego pago para divulgar os cachorrinhos. Então, eu divulguei, inclusive a mãezinha da tapioca foi adotada para um anúncio que eu fiz aqui para Goiânia. Que legal. Sim, e é muito bom que ela arrumou uma família maravilhosa. E ela é bem uma tapioquinha, super arteira. Tem até um perfil só dela e eu adoro acompanhar. E foi muito legal saber disso. Que uso incrível do seu trabalho para fazer uma coisa dessas. Foi muito legal. Incrível. E eles, acho que só 2 que demoraram mais um pouco, mas acho que eles não passaram de 6 meses. E, igual eu falei, abrigo, tem uns lá que às vezes, infelizmente, fica a vida inteira. Isso que você falou me faz pensar como às vezes a gente quer ajudar achando que a gente tem que adaptar talvez o que eles estão precisando e a gente tem alguma coisa a oferecer que nem tinha pensado nesse sentido. Claro que é um negócio que é um quebra-cabeça, na verdade. No seu caso, fez muito sentido ali na hora porque precisava dessa divulgação para chegar até a família da mãe da tapioca. Mas assim, né, quantas habilidades todos nós não temos que a gente podia estar usando para ajudar, entendeu, em alguma coisa. Eu acho que essa ideia, ela pode crescer dentro da cabeça de cada um aí que se interessa em ajudar, tipo, então, não posso oferecer dinheiro? Ok, posso oferecer tempo? O que mais? O que mais que eu tenho, Sim, né? Você não precisa saber fazer tráfego pago para ajudar. Eles sempre estão precisando de fotos, algo que quase todo mundo consegue ajudar com foto, com divulgação em si, né? Eu acho que não é uma crítica, mas um ponto que eu sempre observo, que eu quis fazer o tráfego pago para ajudar com os cachorrinhos, é de estourar a bolha. Porque eu acho que quem acompanha os perfis que ajudam cachorrinhos, geralmente já tem cachorro. Já são da causa, já conhecem. E eu queria realmente estourar para aparecer para quem possivelmente talvez compraria. Né? Então,
mostrar que tem cachorros disponíveis para adoção. Essa coisa de estourar a bolha é fantástica, na verdade, né? Porque tá todo mundo nas suas micro bolhas aí, tem assuntos, tem ideias, tem ideais que são tão claros na cabeça da gente, Sim. mas são muito claros na cabeça da gente e da nossa bolha, que a gente às vezes vai repetir e fala, eu tô até cansada de falar isso aí, porque todo mundo sabe. Exatamente. Não é todo mundo que sabe, né? Se estoura essa bolha, tem um monte de gente no entorno que não tá acostumado com esse mundo, com essas informações, né? Eu tava aqui pensando, eu acho que eu nunca resgatei cachorrinhos na rua. Se eu resgatasse, provavelmente eu ia entregar no abrigo, ia achar que tava fazendo muito. Mas ela se falou uma coisa que é muito óbvia, mas ficou muito óbvia depois que você falou. Que quando você entrega o cachorro lá, você tem responsabilidade por ele, né? Enquanto o cachorro não é adotado, o que você pode fazer? Você pode ajudar com um pouco de ração? Com um pouco de tempo? Esse cachorro, sei lá, precisa sair pra passear? Dinheiro, não sei, inclusive, entendeu? Você porque dinheiro, isso. Limpeza de um abrigo. Aí eu fiquei pensando, isso eu só ia entregar e achar que estava fazendo uma coisa muito legal, mas não é, né? Assim, não é só isso, né? O abrigo precisa se manter. Olha que coisa óbvia, mas você precisou falar pra ficar óbvio, né? E eu vou te contar outra coisa que não era óbvia pra mim na época, que foi que aconteceu, que eu dei muito azar com o outro abrigo que a gente levou. Então ficaram outros cachorrinhos lá, como eu falei. Então a gente já conseguiu levar 11 de lá de uma vez. Foi 11. Ai, gente. Ok. Não, X cachorros. X cachorros. E aí a gente ficou com uma dificuldade para achar um abrigo que aceitasse outros cachorros. A gente, inclusive, conseguiu doação de castração dos cachorros, mas Olha, não que legal. achava lugar para elas ficarem no Nossa. pós-operatório. E aí a gente procurou muito outro abrigo e, infelizmente, a gente achou um. Infelizmente. Vamos saber por que deste infelizmente. Reviravolta. Plot twist. Sim. Então a gente demorou muito para achar esse outro abrigo. Nesse tempo, 2 morreram. E aí, quando a gente achou, ficaram 3 para trás. A gente pagou as castrações, porque eles tinham uma parceria com uma clínica. E aí, a gente pagou as castrações, vacinas e demos uma quantidade, eu não me lembro ao certo, mas uma grande quantidade de ração. Mandava dinheiro para manter. E o Rômulo conseguiu um adotante para uma delas. Quando a gente entrou em contato com a dona do abrigo, ela falou que uma delas já tinha sido adotada. A gente ficou bem feliz. Outra estava meio doentinha, a gente ficou meio preocupado, mas ok, a gente perguntou se precisava de ajuda e etc. Isso foi quanto tempo depois, Ju? Só pra entender a cronologia. Foi 1 mês. 1 mês. Né? Um mês de abrigo. 1 mês de abrigo. Uhum. Quando a gente avisou que tinha um adotante, falou que ela estava ótima. Quando a gente foi realmente buscar, ela falou, ela tá meio doente e tal. E ela não queria passar a cachorrinha pra gente. E aí a gente ficou insistindo, até que ela liberou. E quando a gente viu a situação da cadelinha, tava infinitamente pior do que ela solta na rua. Abandonada. Ela tava com doença do carrapato num nível tão avançado que fica com o olhinho azul já, sabe? Já quase perdendo a visão. Tava todas as costelinhas aparecendo. Tava assim, um antes e depois. Isso dentro de um abrigo, né? Que teoricamente se responsabiliza por receber o animal e tratar minimamente da condição de saúde dele até que seja adotado. Negligência, com certeza. Até porque a gente sempre esteve disposto, entramos em contato, falando assim, qualquer coisa, tá doente? Fala com a gente paga o que for, né? Então, realmente estava largado lá. Como é que a gente faz pra saber se o abrigo é adequado ou não? É uma excelente pergunta que eu estava me fazendo nesse momento. Como que a gente faz? Porque a vontade de ajudar, ela existe. E já pensou se a gente passa por uma situação Não dessas? tem como saber, a não ser boca a boca, perguntar, ir lá, ver. Eu realmente acho que só você sabendo as histórias, não sei, porque a gente foi lá, a gente não conseguiu identificar de imediato isso, né? A gente viu muitos animais debilitados, mas a gente achou que tinha acabado de chegar. Não que chegou pior do que tava na rua. E aí, gente,
Desculpa, Aline, vou deixar você falar. Só que assim, o duro disso, porque nós estávamos conversando disso um pouco antes de gravar, sabe? É só a questão que às vezes algumas pessoas se apropriam dos discursos para poder ganhar Isso é muito perigoso, likes, para poder ganhar visibilidade, para poder ganhar votos, o que seja. Elas se apropriam do discurso e acabam gerando violência, dano, né? Então, essa coisa de apropriação de discurso é muito séria, né? Ainda mais quando você está tratando de vida, na casa da vida dos animaizinhos. Sim. Você pode Tudo falar, isso Aline, para desculpa. lembrar, tá tranquilo, tudo isso para lembrar a gente que vai tão além, né, de você pegar, resgatar um cachorrinho na rua, é um processo todo, é uma vida que você tá cuidando ali e que você tem que manter o contato, e que você tem que Sim. visitar e que você tem, né, é um processo de ajuda mesmo, que ele não começa e acaba facilmente, né? Ele é um momento de doação ali, né? Que aconselho todo mundo, porque tirando essas situações onde a gente acaba encontrando né, pessoas de má fé ou instituições que não correspondem tanto, mas é um processo muito importante que leva esses pets para as famílias deles, que são assim uma alegria, né? E trazendo, esqueci onde a gente estava por um segundo. Estamos no podcast Rouba Pra Quê? Pera, pensando nisso, Ju, eu tenho uma pergunta para você. Quando você vai passear com a Tapioca, você... Saímos do mundo do abrigo, avançamos essa fase, demos um salto na linha do tempo, Isso. mas podcast aqui, Rouba Pra Quê? Muito mais do que roupa, né? Como a gente fala desde o início da nossa bio, que a gente lê todas as vezes A antes hora de que a começar. conversa tá boa, a gente só vai indo. E eu tava aqui, tipo, querendo saber essa história e, né, querendo saber como é que ia ser. Imagina. Então, Mas isso. o barato tá aí, né? Tá aí, a gente deu um salto na linha do tempo. Salto. Você contou pra gente coisas importantes sobre essa questão de abrigo e a gente compartilhou. Aí agora você tá com a Tapioca, que tá bem saudável, você apoia os outros bichinhos e aí vai, Aline. Sobre passear com ela, tipo, literalmente, sobre o ato de sair para passear com ela. Quantas vezes isso acontece? E você, toda vez que você vai passear com ela, você pensa, putz, eu tô com essa roupa aqui, talvez não seja uma roupa que eu vou sair na rua. É um negócio que te preocupa, baseado no horário que você passeia ou alguma coisa assim? Vem na sua cabeça isso? Porque a gente tem essas situações assim, às vezes estou em casa, eu não sou que nem a Ju, tá, gente? Quando eu estou trabalhando de home office, eu estou arrumada daqui pra cima, tá? Eu não estou arrumada daqui pra baixo, eu tô de pijama, de chinelo. Então assim, eu tenho que descer ali com a Tonks, que é a minha cachorrinha. Tem que trocar de roupa. Isso é uma situação pra você? Você pensa nisso? Tem esse... Não, eu não troco de roupa pra sair com a Tapioca, não. Eu saio com ela 2 vezes. De manhã e no fim do dia. No começo da noite, na verdade. E aí, realmente, de manhã, ela me espera tomar café da manhã e me arrumar. Porque não dá pra sair de pijama e tal. Nunca saiu de pijama? Nunquinha! Já, com certeza. Mas é aquele pijama mais uma calça de Um moletom. sleep dress. Não. E aí coloca uma bota e Imagina. fala assim, olha aqui, vem montada. Agora pronto. Não, mas tipo, tô de moletom. Aí eu desço. Uhum. Não é um pijama, assim, fininho e tal. Mas, pensando no podcast ontem, eu percebi uma situação que roupa é uma questão na hora de passear. Porque eu passei com ela e eu não vi o horário. Eu tava arrumando a casa, não vi que já tinha passado muito tempo. Eu saí umas 8h40, mais ou menos. Tarde. Na verdade, só percebi quando eu desci que vi que não tinha ninguém. E eu tava com um shortinho de academia. Eu sabia que a gente ia chegar nesse ponto. Eu tinha Sim. certeza. Também. E aí eu comecei a me preocupar. Eu só, tipo... Porque, assim, muitos homens entendem que eu talvez estava pedindo por alguma coisa. Eles acham que você se veste para eles. E eu só tava lá exercendo, vivendo. E eu falei, tem que descer com a Tapioca. E desci, tranquilamente. Fiquei um pouco preocupada com isso. Então, eu acho que minha única preocupação com passear, talvez, seja ser mulher. Em algumas situações. Aí sai, às vezes eu tô com a saia curtinha, aí tem que catar o cocô. Aí fico tipo, como é que eu vou descer? Mas eu sempre vou, eu não deixo de usar, não. Dou uma agachada. É meio doido, né? Porque é uma situação que
Perfeito, foi o que você falou. Eu imagino mesmo que o meu marido, que amigos, eles não sofram. Tô de camisa, tô de short, tô do jeito que eu tô. Desço Tô de short acima do joelho, abaixo do joelho, a blusa é cavada ou não é uma questão, né? A não ser que um deles esteja de saia, talvez. Aí talvez ele passe pela mesma situação da Juliana de abaixar, né? Pra pegar. Mas assim, é meio doido quando a gente para pra pensar na ideia desse próprio episódio, né? Porque eu acho que muita gente, na hora que vê roupa pra passear com o cachorro, vai pensar... Nossa, mas não tem isso. Viajar na maionese. Tem isso sim, tá? E a gente ia chegar nesse ponto também por causa disso. Querendo ou não sair da sua casa, e às vezes quando você tem um cachorro, você sai da sua casa à noite. Eu mesma já passei com a minha cachorrinha meia-noite, porque foi a hora que eu cheguei em casa e ela precisava passear. Então é um negócio que traz uma insegurança e que a gente se veste se preparando para isso, né? Como a roupa muitas vezes é uma armadura. Né? A gente se veste para batalha ali, para se preparar, se protege, se cobre, põe calça, troca de roupa para se sentir segura, para fazer uma coisa boba, como passear com o seu cachorro. Entendeu? Você conhece, tem o Think Olga, que é uma organização não governamental, ele tem a campanha que chama Chega de Fio-Fio, talvez vocês já tenham conhecido, né? Quem não conhece, depois se puder acessar, é muito legal. Eu vou até ler aqui, só a partezinha que eles se apresentam, né? Que o Chega de Fio-Fio é uma campanha de combate ao assédio sexual em espaços públicos, lançada pelo Think Olga em 2013. Porque a gente tem toda a discussão sobre o assédio sexual no ambiente de trabalho, em todos os outros lugares, e além disso, o espaço público. Porque o inocente, até pouco tempo atrás, entendido como uma coisa inocente, um fio-fio na rua, ele não era entendido como assédio, né? E hoje, assim, isso é muito claro, que, assim... Todas as mulheres passaram por essa situação do fio-fio na rua. E aqui no Think Olga, eles deixaram questionários abertos por um bom tempo, né? E entre outras coisas, tinha um braço da pesquisa que tratava de quando aconteceu o primeiro assédio. Que, na verdade, quando foi que as pessoas escutaram, as mulheres escutaram o primeiro fio-fio da vida delas? Foi assim, na padaria, comprando pão, recebendo uma piscadela ali do padeiro e falando assim, não, esse aqui você não vai pagar, uma menina de 11 anos. A menina de 10 anos andando na rua e escutando um fio-fio, sabe? E tem uma coisa pior que estão movimentando agora, que é uma pergunta. Vocês já perceberam que vocês estão recebendo menos elogios, assédios na rua depois que vocês ficaram mais velhas? Na hora que você pensa isso. Ai, de certa forma, ainda bem. Não, e essa coisa também, isso aí já é um outro braço que a gente tem que fazer até um podcast pra falar sobre isso. Porque tem um negócio que me deixa, assim, muito nervosa. Assim como as pessoas têm o hábito de elogiar a magreza, mas isso tem sido muito difundido, aí eu não sei se é na minha bolha, né? Vou falar porque talvez seja na minha bolha. Tipo, a gente não elogia uma pessoa porque ela emagreceu. Você não sabe por que ela emagreceu. Fora da bolha. Você não sabe se advém de um sofrimento. Você não sabe se ela queria emagrecer, se estava incomodada ou não antes. Não. Assim como as pessoas têm o hábito de falar assim, nossa, esse cabelo ficou incrível, você tá parecendo mais jovem. Parecer mais jovem não é elogio, não. O que tem que parecer mais velho? Tem algum problema? Rugas aparecerem. É assim, sabe? Deixa as pessoas ficarem bem com a idade que elas têm. E eu tenho postado no TikTok também, o pessoal tem ficado chocado, porque eu tenho 30 anos. Eu falei que eu tenho 30 anos. Aí, povo, 30 anos, tá conservado. Eu, como assim, conservada? Me falaram, nossa, nem parece que você tem... Eu tenho 35 anos. Eu falei assim, gente, mas tá demais assim? É horrível ter 35 anos? O que essas pessoas estão falando? Mas enfim, né? Da mesma forma que tem o culto à magreza, a gente sabe que tem o culto à juventude, e isso não é uma novidade, né? Mas, de certa forma, foi o comentário que eu fiz ali. Percebo, sim, porém não acho uma coisa ruim no sentido de, pelo menos, é uma paz. Não no sentido de ter essa romantização da juventude e não da velhice. No sentido de que, pelo menos, há uma paz. Saber que, de certa forma, os assédios vão diminuir. Entendeu? Porque é muito difícil você levar a vida desse jeito. Outro dia eu tava vendo um comentário da Thais Farage, você deve conhecê-la, né?
Assim, Não, conta pra gente quem que ela é. Talvez as pessoas fora da bolha não conheçam. Ela é uma mulher verdade. incrível, consultora de moda, uma moda super disruptiva, minha professora, sou fãzaça dela. Mas enfim, ela teceu o comentário que ela tem um cachorro também adotado, um bicho muito grande. E aí ela falando que quantas vezes ela saía na rua à noite era assediada. E que ela reparou que precisou sair à noite com o cachorro, como vocês falaram. E ela saiu de noite com o bicho, ninguém assediou. Ou seja, as pessoas respeitam mais o cachorro do que ela. Olha, e é isso, sabe? Como que Sim, você... eu também penso nisso, que, tipo, não, pelo menos eu tô um pouco mais protegida porque eu tô com a Tapioca aqui. Apesar dela ter só 11 quilos, né? Mas ela vai latir muito. Não, ela tem opinião, a Tapioca. Ela tem opinião. Ela tem opinião. Se ela não estiver se sentindo bem, ela vai deixar bem claro isso, entendeu? Então, é um negócio que desce, assim, engasgado, né, pra gente. É um negócio bem complicado. Renata, existe uma roupa pra eu passear com o cachorro? A gente tem esse quadro aqui pra quem aparece desavisado, achando mesmo. A pessoa tava na casa dela pensando assim: ai, eu não tenho uma roupa para passear com o meu cachorro. Eu acho que eu vou ouvir esse podcast aqui pra descobrir qual que é a roupa que eu vou usar. Então, pra essa pessoa desavisada, eu te pergunto, Renata, tem uma roupa para passear com o cachorro? O que você pode dizer a respeito dessa combinação, roupa e cachorro? Gente, o que eu ia falar, na verdade vou falar, né? Conversei com a Aline um pouco antes. Uma coisa bacana de pensar que você vai passear com seu cachorrinho e ter conforto, né? A Ju falou uma coisa muito bacana sobre estar de saia e abaixar para pegar o cocô do cachorro e ficar com o bumbum de fora, né? Então, sair de saia às vezes não é muito legal, galera. Mas quando a gente pensa em conforto, a gente tem as nossas roupas que são feitas de tecido plano ou de malha, né? A malha ela vai permitir uma maior maleabilidade de movimento para você agachar, levantar, brincar com esse cachorro, rolar com ele, sei lá, fazer o que for preciso. Então, talvez peças de malha seja uma boa. E uma outra coisa, pensar naquilo que gruda ou não pelo, né? Aí, por outro lado, a gente tem as peças... Couro não gruda pelo de cachorro, né, galera? Isso vale para roupa e para sofá, né? Sim. Boa dica. Porque além de não grudar, o que fica ali é muito fácil, né? Couro, tecnicamente, não é tecido, né? Mas a gente encara ele como tecido, então... Só que aí, malha de couro, tá aí uma coisa que eu nunca vi. Eu acho que isso não existe, né? Acho que não. Acho que eu nunca vi. Porque a malha... a gente tá falando de construção de tecido, muito a grosso modo é o que estica. Mas é claro que o tecido pode ser plano e ter elastano e esticar, né? Mas... a gente vê malha de seda, malha de lã, malha de linho, malha de algodão, malha do que for. Agora, malha de couro eu nunca vi, que é pele. Mas enfim, malhas para dar conforto, mas se você está mais preocupado com não grudar pelo, couro é muito legal. Ou tecido sintético de uma maneira geral, tipo acrílico também, né? Tem muita lã de acrílico, é muito legal que não gruda. É isso. Legal, gostei. E acessório, Aline? Tem acessório legal para andar com seu cachorrinho? Tem, eu sei, gente, parece loucura, mas tem um acessório que ele é, assim, imprescindível. Você precisa ter esse acessório se você for andar com o seu cachorrinho. O seu cachorro precisa, o seu gato, já vi muito gato passeando também, precisa ter uma tag com o nome e o número. Gente, com certeza. Não existe uma regra, né? Porque é só um passeio com seu cachorro, ou um passeio no parque, ou um passeio, né, pelo seu bairro. Então, não existe uma regra de acessório e de estar confortável, ela é muito boa. Porém, a partir do momento que você leva o seu cachorrinho pra fora, você precisa pensar na possibilidade de alguma coisa acontecer, sim, e ele fugir, entendeu? E é desesperador. Então, assim, é um ato tão simples, é um acessório para o seu cachorro, tá? Então, no caso, o acessório certo para passear com o cachorro é o do cachorro, tá? Ele precisa ter essa plaquinha de identificação. Isso aí é a minha mesmo, que não passeia muito, ela tem e não tira nunca para ficar dentro de casa mesmo. É uma necessidade pra gente diminuir o número de cachorros na rua, entendeu? Então, tem esse acessório, sim. Hoje as pessoas colocam uns chipzinhos também, não é isso? Agora não sei se é sobre o quê. Subcutâneo. Não é de identificação do cachorro? Que se ele sumir, etc. Mas eu acho que ainda tá bem, sim, precário. Não precário. Bem no início, sim. Não é comum, né? Não é comum. Não é deve muito ser barato. fácil. Você tem que levar numa pessoa que tem... Ai, pode cortar que eu não sei nada do que eu tô falando aqui. Não, tem veterinários que fazem isso, mas eu também não vejo uma aderência muito grande, assim, da população em fazer, porque a gente fica com um pouquinho de medo, né? Tipo, se vai funcionar, se eu vou colocar o cachorro a passar por esse procedimento, né?
para funcionar ou não. Como eu não vi muito ainda aqui no Brasil, eu também não sei dizer se é um negócio que funcionaria, se tá funcionando bem, né? Mas eu já vi que tem. Se vocês que estão escutando a gente sabem aí, já coloca nos comentários que a gente vai deixar isso aqui lá no Queremos Instagram. saber. E aí vocês colocam lá. Inclusive, você falou sobre essa coisa de diminuir a quantidade de animais na rua, né? Você pegou algum dado, não pegou, da quantidade de animais que estão na rua? Nossa, rapidamente, das coisas que eu li, são 30 milhões de animais em abrigos. Imagina na rua, gente. Então, assim, vamos investir num acessório para o seu bichinho. Vamos investir. É uma coisa tão boba que ajuda demais se acontecer. E eu falo isso porque eu mesma já resgatei uma cachorrinha na rua que eu sabia que tinha dono e ela não tinha, né, nenhuma identificação. Então foi assim meio complicado pra gente, porque tem que ir colar cartaz e divulgar e tal. Um negócio tão simples que a gente achou. Graças a Juliana e ao Rômulo, inclusive, que deram a maior força. Graças ao Rômulo, ele que fez tudo. Ele arrasou muito e a gente achou os donos, mas era um processo que me assustou um pouco, né? Porque eu fiquei com medo pela cachorra, por nós, porque a gente na época não tinha condição de ficar com ela e para onde vai essa cachorra. E eu sei que ela tem dono, ela jamais teria sobrevivido na rua muito tempo. Então, assim, inclusive, gente, essas coisas acabam comigo. Ela entrou dentro do meu carro. Ela entrou, eu abri a porta do carro, quando eu vi ela entrou de tanto medo que ela tava da rua. Então, assim, né? Castrar também, né? Porque se nessa ela tá no cio, aí pronto, aí já multiplica. Outra prenha, e também não sabe se foi um cachorro muito maior e como é que vai ser esse parto. E numa dessas você pode perder a cachorrinha, né? Que você não tá Sim. Whatever. Ju, para encerrar, eu queria fazer uma pergunta. Você tem uma história onde a roupa foi sua aliada ou sua inimiga em algum momento com a tapioca? Então, eu tava pensando sobre isso e minha roupa mudou completamente depois que a tapioca chegou. Porque as minhas roupas eram inimigas da tapioca. Que eu só tinha roupa preta e ela é branca. Pelinhos brancos na roupa. E ela tem pelinho curto. E como eu... Enfim... Ela chegou na minha vida, né? Eu não me planejei em nada. Eu não sabia que cachorrinho de pelo curto solta mais pelo. Gente, isso é bom de saber, viu? Se você se preocupa com isso, então fica atenta. E aí, os pelinhos dela é grosso e curto e entra nas tramas das roupas. Isso acontece mesmo. Então, eu lembro que eu tinha acabado de comprar uma coxa preta, bem gótica, assim. E ela era de trama mesmo. Eu tive que doar. Porque entrou pelinho. Entrou pelo que você lava e não sai. Então, eu considero que minhas roupas pretas viraram minhas inimigas. Por isso que hoje eu uso bem mais roupa clara. Mas ela também tem um porém, porque suja muito. A patinha suja. A patinha suja, ou seja, você tem que desapegar. Acho que pai e mãe de dog tem que ter rolinho pra tirar o pelo, não esses que entram na trama tem que não tem algumas jeito, que não mais tem de jeito. cima. E tomar cuidado com tecido muito delicado, né? Seda é uma beleza, não gruda pelo. Eles não aderem, mas agora você vai ter uma blusa de seda e pegar um cachorro, um gato no colo. Não dá, sabe? Ele vai destruir sua roupa, né? Só se o cachorro for um lord ou uma lady, entendeu? Posar assim do seu ladinho. Não é tão divertido, no pouco caso. provável. É pouco provável também. Pouco provável. Tá certo, Ju, que conversa gostosa, foi muito bom. Já, cara. Passa rapidinho, né? Passa rapidinho, a conversa tá muito boa. Rápido. Obrigada por você vir aqui dividir. Obrigada pelo convite. As histórias, imagina. Obrigada por confiar na gente para compartilhar as histórias, foi tudo muito legal. É bom saber da sua caminhada e essa questão dos animais, foi muito legal. Obrigada mesmo, viu? Então, depois eu trago pra vocês conhecerem a lenda. Próximo episódio com a tapioca, tá bom? Algum episódio com a tapioca nós vamos organizar, a gente vai tem várias perguntas para ela, inclusive. Pessoal, fiquem de olho no @ da Juliana, siga o material dela, ela sempre deixa muita coisa lá. Também do abrigo que você falou, a gente vai deixar descrito na legenda para depois vocês poderem seguir, se inteirar mais. De repente entrar nessa bolha e estourá-la, né? Gente, e comenta se vocês têm histórias que vocês pensaram aí nesse momento que a gente estava conversando. Conta aqui pra gente que a gente quer saber. Vai adorar. Também. Obrigada, viu, Ju? Obrigada. Gente, obrigada tchau, quem ficou tchau. escutando a gente até agora. Obrigada pela atenção. Tchau, tchau.